Por que Deus criaria a árvore do conhecimento sabendo que Adão e Eva pecariam? À primeira vista, essa pergunta pode parecer desafiadora e até desconcertante. Afinal, se Deus é um Deus de amor, por que permitiria que algo tão devastador entrasse em sua criação perfeita? Essa dúvida ecoa em nossos dilemas cotidianos. Se Deus é bom, por que enfrentamos escolhas difíceis? Por que somos confrontados com o bem e o mal? Essa história não é apenas sobre um fruto proibido, mas sobre liberdade, propósito e redenção, elementos que moldam nossas vidas até hoje. Talvez a resposta carregue um mistério mais profundo do que imaginamos, algo que transcende o Éden e revela o coração de Deus em meio ao caos humano. Poderia essa decisão divina estar apontando para algo maior desde o princípio? Prepare-se para mergulhar em uma narrativa que não é apenas teológica, mas profundamente prática e transformadora. Vamos explorar como essa escolha primordial não foi um erro, mas parte de um plano perfeito que ainda hoje nos convida a confiar, aprender e encontrar sentido nas escolhas que enfrentamos. O Jardim do Éden é descrito como o ápice da criação divina, um lugar onde céu e terra coexistiam em perfeita harmonia. Imagine um cenário em que cada folha, cada rio e cada brisa refletiam o esplendor do Criador. Nesse ambiente paradisíaco, a presença de duas árvores no centro do jardim não era mero acaso, mas uma escolha cuidadosamente planejada. Gênesis 2, 8, 9 nos diz que Deus plantou um jardim no Éden, onde fez crescer toda árvore agradável à vista e boa para alimento, além da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Cada uma dessas árvores carregava um significado único e juntas formavam um elo essencial na narrativa bíblica. A árvore da vida, com sua promessa de imortalidade, simbolizava a dependência contínua de Deus, uma vida eterna sustentada pela sua graça. Já a árvore do conhecimento trazia à tona o poder da escolha e as implicações do discernimento moral. Longe de serem simples ornamentos, essas árvores eram como faróis que iluminavam diferentes aspectos do relacionamento humano com Deus, representando caminhos opostos, um que conduzia à plenitude divina e outro que revelava o peso da responsabilidade moral. O Éden não era apenas um espaço físico, mas um reflexo da intenção divina para a humanidade. Tudo ali reforçava o propósito de Deus de que o homem fosse seu parceiro em cuidar da criação enquanto vivia em comunhão com ele. As árvores, posicionadas no centro do jardim, eram lembretes visíveis desse propósito, como a peça central de uma obra de arte que chama a atenção para o cerne de sua mensagem. Enquanto a árvore da vida era acessível a todos como um presente abundante, a árvore do conhecimento vinha com uma instrução clara, não como a dela. Isso nos lembra que Deus não apenas concede liberdade, mas também estabelece limites, como um pai que orienta seus filhos para protegê-los do perigo. A árvore do conhecimento não era apenas um teste, mas uma oportunidade de confiar na sabedoria divina acima do entendimento humano. O simbolismo das duas árvores nos desafia a refletir sobre nossas próprias escolhas. Quantas vezes enfrentamos decisões entre o que é seguro e o que é sedutor, mas arriscado? O Éden, com suas árvores centrais, reflete a realidade de que a vida é repleta de escolhas que testam nossa confiança em algo maior do que nós mesmos. Assim como Adão e Eva enfrentaram a decisão entre obediência e curiosidade, somos desafiados diariamente a ponderar quais árvores estamos escolhendo. Curiosamente, essas duas árvores, aparentemente opostas, revelam um propósito comum: mostrar a grandeza e a sabedoria de Deus. Enquanto a árvore da vida reflete a abundância que só Ele pode oferecer, a árvore do conhecimento nos lembra de que há limites que não devemos ultrapassar por conta própria. Essa dualidade nos convida a buscar equilíbrio entre desfrutar das bênçãos de Deus e obedecer aos seus mandamentos. O livre-arbítrio é um presente raro e poderoso que Deus concedeu à humanidade desde o início. Criados à sua imagem e semelhança, Gênesis 1:27, possuímos a capacidade de pensar, decidir e agir de forma independente. No entanto, essa liberdade carrega responsabilidades. Imagine um artista com uma tela em branco. Ele tem liberdade para criar algo extraordinário, mas também pode errar. Assim é o livre-arbítrio.
uma dádiva que vem acompanhada de desafios. Deus não nos criou como robôs programados para obedecer, mas como seres capazes de escolher amá-lo. Essa liberdade é o cerne do relacionamento entre Criador e criatura, pois sem escolha não há amor genuíno, apenas obediência forçada. Como numa amizade verdadeira, que só é valiosa quando ambos escolhem estar juntos, Deus desejava que a humanidade se conectasse com Ele por vontade própria, não por obrigação. Entretanto, toda escolha traz consequências. Deus colocou a árvore do conhecimento no Éden para lembrar a humanidade de sua capacidade de decidir, sabendo que enfrentariam dilemas que moldariam seu caráter e seu relacionamento com Ele. Esse livre-arbítrio é tanto um desafio quanto uma oportunidade de crescimento. Mesmo sabendo que a liberdade humana poderia resultar em pecado, Deus a concedeu, demonstrando seu profundo amor. Ele valoriza a autenticidade acima da perfeição, assim como pais permitem que filhos aprendam com erros para amadurecer. Um mundo sem escolhas seria vazio, pois sem desafios não há crescimento. É o livre-arbítrio que nos permite amar, criar e confiar em Deus, como ensina Provérbios 3:5-6, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará suas veredas. A presença da árvore do conhecimento no Éden não foi um teste arbitrário, mas um símbolo de um limite estabelecido por amor. Ela nos lembra que a liberdade é um convite para caminhar ao lado de Deus por escolha própria, reconhecendo que, mesmo diante do caos, há um plano perfeito em ação. Deus colocou a árvore do conhecimento como um ato de proteção, sabendo que a humanidade, em seu estágio inicial, não estava pronta para lidar com o peso de discernir plenamente entre o bem e o mal. Em Gênesis 3:5, a serpente promete a Adão e Eva que seus olhos seriam abertos, mas isso trouxe um custo que eles não poderiam prever. Esse limite, longe de ser uma privação, reflete o cuidado de Deus, mostrando que nem todas as restrições são negativas. Assim como uma mãe impede o filho de brincar perto do fogo para protegê-lo, Deus estabeleceu limites para o bem de seus filhos. Ele sabia que o conhecimento absoluto era uma carga pesada demais para o ser humano carregar, e suas restrições não eram motivadas por crueldade, mas por sabedoria e compaixão. Essa ideia de limites amorosos desafia o pensamento de uma sociedade que valoriza a liberdade acima de tudo. A verdadeira liberdade, no entanto, não está em fazer o que queremos, mas em viver dentro de limites que nos conduzem à vida plena. No Éden, Adão e Eva tinham acesso a tudo, exceto a uma única árvore, um lembrete constante de que liberdade plena exige responsabilidade. Obedecer à restrição imposta por Deus era um ato de confiança e fé em sua bondade. Essa limitação divina nos faz refletir sobre os limites em nossas próprias vidas. Muitas vezes, enxergamos restrições como castigos, mas elas são proteções, como as regras de trânsito, que podem parecer inconvenientes, mas salvam vidas. Os mandamentos de Deus não são fardos, mas guias que nos levam à plenitude. Ele não nos limita para nos privar, mas para nos preservar. Essa proteção divina também nos lembra de que nem todo conhecimento nos beneficia. Algumas coisas pertencem exclusivamente à sabedoria divina, e tentar acessá-las sem ele é como carregar um peso impossível. Em Gênesis 3:6, a serpente engana Eva ao apresentar o conhecimento como algo irresistível, mas o que parecia um presente se tornou um fardo. Isso ecoa nas escolhas que fazemos hoje. Será que todas as oportunidades que buscamos realmente nos conduzem ao bem? Deus sabia que o ser humano precisava confiar nele, mesmo sem compreender tudo. Seus limites são convites para essa confiança, como uma criança que segura a mão do pai para atravessar uma rua movimentada. Apesar disso, o desejo de independência desafia essa confiança, assim como ocorreu no Éden. A árvore do conhecimento nos ensina que os limites divinos não são barreiras, mas pontes para uma vida melhor. Ao aceitá-los, reconhecemos a sabedoria de Deus e experimentamos a verdadeira liberdade. Contudo, o que acontece quando esses limites são ultrapassados? O momento em que Adão e Eva comeram do fruto proibido marca uma ruptura na história da humanidade. Antes, o Éden era um lugar de comunhão perfeita com Deus.
Com uma única escolha, essa harmonia foi quebrada, trazendo vergonha, dor e separação. Gênesis 3:6-7 descreve a mulher vendo que a árvore era agradável e desejável, comendo e compartilhando o fruto com o marido. Seus olhos se abriram, mas o que viram foi a dolorosa consciência de sua desobediência. Não foi apenas rebeldia, foi uma tentativa de independência de Deus, ecoando em nossas próprias decisões. O impacto dessa escolha foi imediato: vergonha, tentativas de justificar o erro e a percepção de uma perda irreparável. Como Adão e Eva tentaram cobrir sua nudez com folhas, muitas vezes tentamos encobrir nossos erros com justificativas. Mas somente Deus pode trazer reconciliação. Em Gênesis 3:21, Deus faz vestes para o casal, um ato de graça mesmo diante da desobediência. A queda trouxe consequências profundas: dor, trabalho árduo e a morte. Romanos 5:12 explica que, por um homem, o pecado e a morte entraram no mundo, afetando toda a humanidade. Apesar da tragédia, há esperança. A separação de Deus não foi definitiva. Mesmo expulsos do Éden, o amor de Deus permaneceu. Assim como erramos, Deus oferece recomeços, mostrando graça. A queda também revela que o pecado não afeta apenas quem o comete, mas também aqueles ao redor. Isso nos desafia a pensar nas consequências de nossas escolhas. Deus, em sua misericórdia, já tinha um plano para redimir o que foi perdido, preparando o caminho para a redenção. No coração dessa narrativa, está a figura da serpente, que simboliza Satanás. Gênesis 3:1 descreve a serpente como astuta, iniciando a queda com uma insinuação: foi assim que Deus disse. Sua estratégia não foi direta, mas calculada, distorcendo a verdade para enganar. Ele não apresentou o fruto como algo maligno, mas como desejável, revelando como a tentação frequentemente se disfarça. A serpente isolou Eva, longe de Adão, mostrando como a solidão facilita o engano. Essa história nos alerta para os perigos das meias-verdades e da dúvida que Satanás planta em nossas mentes. Ele nos faz questionar a bondade de Deus e seu plano para nossas vidas. Assim como no Éden, somos chamados a reconhecer as táticas do inimigo e a confiar na sabedoria e nos limites estabelecidos por Deus, sabendo que eles nos conduzem à verdadeira liberdade e plenitude. A solidão nos torna mais suscetíveis à tentação. Pense em momentos em que você se sentiu espiritualmente distante de outras pessoas. Não é nesses momentos que dúvidas e erros tendem a se multiplicar? A história do Éden nos incentiva a buscar apoio e unidade no corpo de Cristo. É impressionante observar como Satanás redefiniu o conceito de bom para Eva. Ele a persuadiu de que o fruto proibido era bom para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Gênesis 3:6. Isso nos ensina que o pecado não começa com a ação, mas com o pensamento. A batalha contra ele é travada primeiramente na mente, e quando nossas definições de certo e errado são moldadas por emoções ou desejos, em vez da palavra de Deus, estamos a caminho da queda. Dúvida na confiança em Deus. Satanás não apenas questionou a ordem divina, mas atacou o caráter de Deus, sugerindo que ele estava retendo algo bom. Esse é um ataque comum que enfrentamos ainda hoje. Quando as coisas não saem como planejado, é fácil questionar a bondade ou a justiça de Deus. No entanto, os limites e planos de Deus são sempre para o nosso bem, mesmo que nem sempre consigamos enxergar isso de imediato. O papel de Satanás no Éden nos lembra que a tentação é real, mas não é o fim da história. Embora ele tenha sido central na queda, não teve a palavra final. Desde o início, Deus já preparava um plano de redenção para restaurar o que foi perdido. Em meio às trevas da queda, Deus fez uma promessa que mudaria para sempre a história da humanidade. Gênesis 3:15, conhecido como Proto-Evangelho, é a primeira profecia messiânica das Escrituras. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Este versículo revela que a vitória sobre o mal e o pecado foi planejada desde o princípio. Mais do que um julgamento contra a serpente, é uma garantia de que o mal não triunfará.
A promessa aponta para Jesus Cristo, o descendente que, por meio de sua morte e ressurreição, derrotaria Satanás de forma definitiva. A expressão descendente da mulher é única na cultura bíblica, onde a linhagem é geralmente contada através do homem. Isso prenuncia a concepção virginal de Cristo, indicando que o Salvador viria de forma sobrenatural. A promessa de redenção demonstra que Deus nunca abandona sua criação. Mesmo diante da desobediência de Adão e Eva, ele iniciou imediatamente a revelação de seu plano de reconciliação. Essa verdade também se aplica às nossas vidas. Quantas vezes nos afastamos de Deus, mas Ele, em sua graça, nos chama de volta. Essa promessa inicial no Éden é um lembrete poderoso de que a redenção está sempre ao nosso alcance. A inimizade entre a serpente e a mulher simboliza a batalha espiritual que permeia toda a história da humanidade. Essa luta não é apenas externa, mas também interna, refletindo-se nas escolhas que fazemos diariamente. Romanos 7,19 ilustra essa tensão, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Essa batalha só pode ser vencida por meio de Jesus, o descendente prometido, que oferece libertação do poder do pecado. O proto-evangelho destaca a misericórdia de Deus. Em vez de destruir Adão e Eva, ele oferece uma saída. Essa promessa nos ensina que, apesar das consequências do pecado, a graça divina é maior. Essa conexão entre o Éden e a cruz revela que Deus nunca perdeu o controle, mesmo diante da queda. Enquanto a árvore do conhecimento trouxe condenação e morte, a cruz trouxe redenção e vida eterna. Romanos 5, 1:8, 1:9 explica: assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. No Éden, Adão e Eva estenderam a mão para a árvore em desobediência, mas na cruz, Jesus entregou-se em obediência perfeita. Deus transformou um símbolo de morte em um instrumento de vida. Esse contraste também nos lembra da profundidade do amor de Deus. Mesmo quando a humanidade rompeu sua comunhão com Ele, Deus tomou a iniciativa de restaurá-la. O sacrifício de Cristo na cruz foi a personificação da graça, assumindo o peso do pecado iniciado no Éden e oferecendo reconciliação. A cruz nos convida a refletir sobre nossas escolhas. Assim como a árvore do conhecimento simbolizava a liberdade de decidir entre obedecer ou desobedecer, a cruz nos chama a escolher entre aceitar ou rejeitar o sacrifício de Cristo. Essa decisão molda cada aspecto de nossas vidas. A ligação entre essas duas árvores aponta para o futuro, quando a redenção será plenamente realizada. Apocalipse 22:2 descreve a árvore da vida no novo céu e na nova terra, onde não haverá mais maldição ou sofrimento. Essa visão nos lembra que, embora vivamos entre o Éden e o Calvário, a história ainda não terminou. Estamos caminhando para um destino onde a comunhão com Deus será plena novamente, exatamente como Ele planejou desde o início. Antes da criação do mundo, Deus já havia planejado a redenção da humanidade. Efésios 1, 4, 5 nos revela que Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença, predestinando-nos para a adoção como filhos por meio de Jesus Cristo. Isso demonstra que, mesmo antes de qualquer erro humano, Deus havia arquitetado um caminho para restaurar o relacionamento com sua criação. Sua onisciência não implica que Ele desejasse o pecado, mas sim que, em sua infinita sabedoria, usaria a queda para manifestar sua glória e misericórdia. Assim como um artista vê a obra-prima no mármore bruto, Deus enxergou o potencial de transformação em meio ao caos. Em nossas próprias vidas, Ele também transforma erros em oportunidades para revelar sua graça. O plano de redenção nunca foi um plano B. Isaías 46:10 nos lembra que Deus declara o fim desde o princípio. Ele sabia que a humanidade falharia e, mesmo assim, criou um caminho de resgate, mostrando o profundo amor que o motivou. Essa decisão é comparável a um pai que escolhe amar e acolher um filho problemático, enfrentando os desafios por causa de um amor incondicional. Além disso, sem o pecado, nunca conheceríamos a profundidade da graça de Deus.
Romanos 5:20 afirma que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Isso evidencia que Deus pode usar até as consequências mais sombrias da queda para demonstrar sua bondade e atrair-nos a Ele. O sacrifício de Cristo estava predestinado antes mesmo da fundação do mundo. Apocalipse 15:8 descreve Jesus como o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso destaca que a cruz não foi uma reação de Deus, mas uma decisão eterna, refletindo o quanto somos valorizados. Mesmo com nossas imperfeições, Deus nos considera dignos de um sacrifício tão alto. Essa verdade nos desafia a confiar em Deus, mesmo quando seus caminhos nos são incompreensíveis. Isaías 5:5, 8, 9 reforça que os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos, convidando-nos a descansar em sua soberania. Ao refletirmos sobre o plano eterno de redenção, percebemos que Deus nunca abandona sua criação, mesmo diante da desobediência. Enquanto a história humana começou com a tragédia no Éden, ela culmina em uma promessa de restauração gloriosa. Em Apocalipse 2:2, 1, 5, vislumbramos o novo céu e a nova terra, onde não haverá mais dor, maldição ou sofrimento. No centro dessa visão está a árvore da vida, simbolizando a plenitude da vida eterna, um lembrete de que Deus nunca desistiu de sua criação. Assim como a árvore da vida representava a vida eterna no Éden, agora ela aponta para a renovação total em um mundo sem pecado. A promessa de restauração final nos desafia a viver hoje à luz dessa esperança. 2 Pedro 3, 1-3, 1-4 exorta os cristãos a aguardarem os novos céus e a nova terra, empenhando-se para serem encontrados imaculados e em paz. Essa perspectiva deve moldar nossas escolhas diárias, direcionando nossas prioridades e atitudes. O pecado, introduzido no Éden, trouxe morte e sofrimento, mas será derrotado definitivamente. 1 Coríntios 15:54 declara que a morte foi destruída pela vitória, uma garantia de que todo sofrimento será temporário e a vitória pertence a Deus. A centralidade de Deus na nova criação é destacada em Apocalipse 21:3, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo. A comunhão plena com Deus será restaurada, marcando o clímax da redenção. Essa promessa nos incentiva a confiar em Deus em todas as escolhas que fazemos, lembrando que cada decisão reflete nossa obediência ou independência. Provérbios 3:5-6 nos encoraja a confiar no Senhor de todo o coração e a não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, mas a reconhecê-lo em todos os caminhos. Decisões aparentemente pequenas, como orar ou ajudar alguém, refletem atos de fé que moldam nosso caráter e impactam o mundo ao nosso redor. João 15:5 nos lembra que, sem Cristo, nada podemos fazer, mas, permanecendo nele, produziremos frutos. Além disso, nossas escolhas têm um impacto que vai além de nós mesmos, influenciando vidas ao nosso redor e contribuindo para o plano redentor de Deus, que se desdobra desde o Éden até a restauração final. A decisão de Adão e Eva impactou toda a humanidade, assim como nossas escolhas podem influenciar amigos, familiares e até mesmo desconhecidos. A forma como reagimos a conflitos, por exemplo, pode ter consequências profundas. Optar pelo perdão em vez da vingança reflete o caráter de Cristo e pode transformar completamente relacionamentos. Isso nos lembra que não vivemos apenas para nós mesmos, nossas decisões alcançam um impacto maior do que imaginamos. Da mesma forma, é importante entender que, assim como Deus estabeleceu limites no Éden por amor, Ele continua direcionando nossas vidas para o nosso bem. Obedecer aos mandamentos de Deus não se trata apenas de seguir regras, mas de escolher viver dentro de limites que conduzem à verdadeira plenitude. Por exemplo, ao guardar um dia de descanso, conforme ensina a Bíblia, confiamos que Deus sabe o que é melhor para nossa saúde física e espiritual. Esses limites não são prisões, mas convites à liberdade verdadeira. Quando falhamos, o que inevitavelmente acontecerá, podemos nos apoiar na certeza de que a graça de Deus é suficiente para nos redimir. Ele não nos condena por nossos erros, mas nos dá a oportunidade de recomeçar. O Evangelho nos assegura que nunca estamos fora do alcance do perdão divino.
Um exemplo prático é reservar um tempo diário para confessar nossas falhas a Deus e pedir sua orientação para fazer escolhas melhores no futuro. Nossas decisões refletem o estado do coração e são moldadas pelo que acreditamos sobre Deus. Se cremos que Ele é bom, justo e fiel, confiaremos em seus caminhos, mesmo quando não os compreendermos completamente. Escolhas guiadas pela sabedoria divina nos levam a uma vida mais alinhada ao propósito de Deus. Ao refletir sobre nossas decisões, percebemos que estamos conectados a algo muito maior, um plano divino que nos chama a viver em alinhamento com Sua vontade. Agora que entendemos os mistérios da árvore do conhecimento e o impacto eterno daquela escolha no Éden, somos levados a refletir sobre nossas próprias escolhas diárias. Se até no Éden, com toda a perfeição, houve dúvida e tentação, como estamos lidando com nossas árvores hoje? Quantas vezes escolhemos o que parece bom no momento, mas que nos afasta da vontade de Deus? E, mais importante, como podemos mudar isso? A história do Éden não é apenas sobre queda, mas sobre redenção. Deus, em sua infinita graça, nos deu a chance de reescrever nossas histórias, não por nossas forças, mas por meio de Jesus Cristo. Você está disposto a confiar nele, mesmo quando os caminhos são incertos? Como seria sua vida se, em vez de buscar suas próprias respostas, você confiasse plenamente na sabedoria divina? Reflita sobre suas escolhas e limites. Talvez seja o momento de olhar para Deus e dizer: eu confio em ti. Como seria sua vida se cada decisão fosse tomada com oração, fé e dependência? Comece agora. Pergunte a si mesmo: quais escolhas preciso entregar a Deus? Onde preciso da sua direção? Deus tem mais a revelar a você.